Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, quase uma investigação de detetive, para entender como a psicanálise nasceu. É a história da busca para criar o primeiro grande mapa da mente humana. Então, vamos lá. Olha, antes de existir o divã, os consultórios como a gente conhece e a terapia pela fala, a realidade para quem sofria de algum transtorno mental era outra e bem mais sombria. Para a gente ter uma ideia da revolução que Freud causou, primeiro a gente precisa entender o mundo que ele estava querendo mudar. Pensa só, no século XIX, os tratamentos para histeria e outras condições mentais eram bem primitivos. A gente está falando de banhos, massagens e até eletroterapia, ou seja, choques elétricos. Freud olhava para tudo isso com uma insatisfação enorme. Ele criticava abertamente esses métodos, dizendo que até a hipnose, que ele mesmo depois ia abandonar, dava resultados muito, mas muito melhores. E foi essa insatisfação, que marcou o primeiro passo de tudo. Foi uma transição clara. Sair dos choques para tentar a hipnose, uma abordagem totalmente nova que o Freud começou a explorar. Muito por influência de um colega dele, o Joseph Breuer. O Breuer foi um pioneiro no que ele chamou de método catártico. A ideia era usar a hipnose para ajudar as pacientes, na época diagnosticadas com histeria, a lembrarem da origem de um trauma. Ao reviver essa cena, acontecia uma catarse, sabe? Uma liberação daquela energia psíquica que estava presa ali. E o mais importante de tudo, Breuer e Freud começaram a ouvir as pacientes, a dar voz para as histórias delas. Freud não demorou muito para abandonar a hipnose, mas a ideia de que existia uma causa escondida para aqueles sintomas, essa ideia ficou. E é a partir daqui que ele começa a agir como um verdadeiro detetive, juntando pistas de lugares bem inesperados que apontavam para uma direção muito específica. O fascinante é ver como as pistas foram chegando para o Freud de todos os lados. O Breuer, com a sua famosa paciente Anna O, percebeu o fenômeno da transferência, que é quando o paciente projeta no terapeuta sentimentos de figuras do passado, como o pai, por exemplo. No caso dela, isso virou uma paixão por ele, o que já mostrava que tinha uma corrente emocional muito forte escondida ali na terapia. Depois, o Charcot, um neurologista super famoso, comentou que os problemas de uma paciente tinham, na verdade, uma causa sexual. E aí veio a pista mais direta de todas, do ginecologista Rudolf Schroback. Imagina só essa cena. O Schroback tinha uma paciente que vivia numa ansiedade terrível. Ela só ficava calma quando sabia exatamente onde ele, o médico dela, estava a cada minuto do dia. Era um caso que deixava todo mundo intrigado. E aí Freud escuta o Schroback dando seu diagnóstico em latim para um colega. A tradução? Um pênis normal em doses repetidas. Pois é, chocante, né? Mas para Freud foi a confirmação que ele precisava. Breuer, Charcot, Schroback, todas as pistas apontavam para a mesma coisa. A sexualidade parecia ser a grande chave para entender a neurose. Com essas pistas todas na mão, Freud começa a construir a sua grande teoria. E ele vai erguer essa teoria sobre 3 pilares, 3 ideias fundamentais, que se tornariam a base de toda a psicanálise. E aqui estão eles, os alicerces, a teoria da repressão, a ideia revolucionária da sexualidade infantil e, por fim, a interpretação dos sonhos. Vamos ver rapidinho como essas 3 coisas se conectam. Bom, o segundo pilar passou por uma mudança gigantesca. No começo, ouvindo as histórias das pacientes, Freud criou a teoria da sedução. Ele achava que a neurose vinha de abusos sexuais reais na infância. Mas, com o tempo, ele começou a achar aquilo insustentável. Foi aí que ele mudou de ideia e criou a teoria da fantasia. O problema não era um evento real, mas sim a fantasia da criança de ser seduzida. Foi uma virada teórica enorme. E o terceiro pilar? Os sonhos. Para Freud, eles não eram nada aleatórios. Eram a estrada real para o inconsciente. Cada sonho era a realização simbólica de um desejo que foi reprimido. E na teoria dele, quase sempre um desejo de natureza sexual. O que nos leva, claro, a uma pergunta bem óbvia. Afinal de contas, o que é esse lugar misterioso que os sonhos revelam e que a psicanálise quer tanto estudar? O que é o tal do inconsciente? De um jeito bem direto, o inconsciente é tudo aquilo que a gente sabe, mas não está pensando agora. Tudo que um dia a gente soube, mas esqueceu. Tudo que os nossos sentidos captam, mas a nossa mente consciente deixa passar. É também tudo que a gente sente, pensa e faz sem querer. E até mesmo aquelas ideias que ainda estão se formando dentro da gente e que uma hora vão vir à tona. Tudo isso aí está no inconsciente,
o verdadeiro campo de estudo da psicanálise. É claro que uma teoria tão radical, tão abrangente, ia gerar debate. Era inevitável. A história da psicanálise também é a história das suas primeiras grandes brigas, das suas rupturas. A maior briga de todas, a mais famosa, foi com o cara que ele mesmo escolheu para ser seu sucessor, o Carl Jung. E o motivo central da discórdia está todo aqui, a libido. Para Freud, a libido era uma energia puramente sexual. Já para o Jung, era uma energia psíquica geral, e o sexo era só uma das formas que ela se manifestava. Essa diferença de opinião foi o fim da amizade e da parceria deles. Além do Jung, que Freud acabou chamando de místico por causa do interesse dele em mitologia e religião, teve também o Alfred Adler. Ele rompeu e criou a própria linha, a psicologia individual. E qual era a crítica de Freud? Que o Adler não entendia a diferença crucial entre o consciente e o inconsciente. Ou seja, desde o comecinho, esse campo foi um terreno fértil para muito debate. Então, o ponto principal é este. Freud foi o primeiro a desenhar um mapa do inconsciente. Ele nos deu um ponto de partida super controverso, super revolucionário, mas que mudou para sempre o jeito que a gente se entende. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se Freud desenhou o primeiro mapa, quem é que está desenhando o mapa da mente hoje em dia?